vocês? Uma boa tarde. Hoje estou aqui para a honra e glória de Deus para mais um vídeo. E hoje o assunto é os nefilins descritos da Bíblia. Será que eram pessoas gigantes de alta estatura? Ou além do mais, eram pessoas que são anjos caídos que teve relações com mulheres aqui na Terra? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Gênesis 6, 4 diz assim: Naqueles dias havia gigantes, em outras traduções é a palavra para nefilins, e mesmo depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, os filhos que lhes nasceram foram heróis de grande fama, conforme falam os relatos da antiguidade. Nós pegando esse texto isolado, fora de contexto, realmente dá a entender que os nefilins, os gigantes da época de Noé, eles tiveram relações, ou os anjos, né? Para outras interpretações, tiveram relações com mulheres. Será que isso é bíblico? É assim que a gente devemos entender? Vamos pegar Gênesis 4, 26 primeiramente, para a gente procurar entender qual gigantes é esse que a Bíblia descreve. Gênesis 4, 26 diz assim: Sete foi pai de Enos. Depois do nascimento de Enos, começaram a invocar o nome do Senhor. O que isso demonstra? Que a descendência de Caim era pessoas ímpias. Entendeu? Ou seja, teve um julgo desigual entre as filhas de Caim e os filhos de Enos. E os filhos de Sete, que um deles se chamava Enos. Entendeu? E aí, quando a gente vai para o contexto, a gente lê Gênesis 6 a partir do verso 1, que diz assim: Quando as pessoas começaram a multiplicar-se na terra, e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus repararam na beleza das filhas dos homens, e tomaram para si aqueles que lhe agradaram. E o Senhor disse: O meu espírito não continuará com o homem, visto que ele é todo mau, e ele só viverá 120 anos. Você reparou aqui no contexto que a discussão envolvida era corrupção humana e não era anjos caídos e muito menos gigantes, né? Lembrando que a palavra nefilins vem da palavra hebraica nefal, que significa também gigante em estatura, mas também significa gigante em maldade. E isso é interessante a gente perceber. O verso 11 de Gênesis 6 também é algo interessante para nós. Diz assim: A violência dominava a terra aos olhos de Deus. A terra estava completamente corrompida. Ou seja, aqui está descrevendo que a terra estava corrompida. Ou seja, os descendentes ímpios de Caim tiveram relações com os descendentes justos de Sete. Teve esse jugo desigual, e com esse jugo desigual, a terra ficou corrompida, a terra ficou em maldade, entendeu? E lembrando outra coisa, Mateus 22:30, Jesus falando com Saulo dos seus sobre a ressurreição, Jesus falou o seguinte, que os anjos não se dão e nem os anjos não se casam e nem se dão em casamento. Então, o que falam por aí, pegando textos isolados, essa crença que existiam gigantes nessa época aqui, os nefilins que tiveram relações, ou até mesmo anjos que tiveram relações com seres humanos, ou seja, anjos são assexuados, eles não procriam, entendeu? Eles fazem parte de uma outra matéria a qual a gente não conhecemos, diferente da nossa, entendeu? Então eu espero que esse texto aqui ficou bem esclarecido para vocês e a gente tira uma lição disso, né? Não pegando o texto fora de contexto para não ter um pretexto, entendeu? Vamos contextualizar os textos, igual a gente fazer uma prova. Quando a gente faz uma prova e precisa interpretar o texto para depois responder as questões, a gente pegando um verso só do autor, a gente não vai descobrir o pensamento que ele quer transmitir para nós. A gente tem que ler o livro todo, ou a matéria toda. Mesma coisa a Bíblia. Temos que ler o contexto, buscar em outras páginas,
outros livros, entendeu? Para, sim, formular bem a nossa interpretação, interpretar bem o texto bíblico. Bom? Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham um belo, ótimo domingo e até amanhã para mais um vídeo para a honra e glória de Deus. Um abraço, tchau.